Bem-vindo a mais um vídeo do canal Mestre da Riqueza e no vídeo de hoje vamos falar tudo sobre economia aqui no Brasil. E a taxa Selic acabou de subir. O Banco Central anunciou que nós teremos uma taxa Selic em 12,25%. Uma alta aí expressiva, né, pra gente fechar o ano de 2024. E nesse vídeo nós vamos falar tudo o que eu acho que pode acontecer em 2025, o que eu vou fazer com os meus investimentos, vamos falar sobre o cenário externo, interno e todos os indicadores aqui da economia brasileira, o que pode acontecer com o nosso dinheiro. Bom, primeiramente vamos dar uma olhada aqui no Boletim Focus, que foi divulgado na última segunda-feira, né? Inclusive, claro, antes do Banco Central divulgar a taxa Selic. Vamos dar uma olhada aqui nos principais indicadores e qual é a perspectiva dos principais economistas, né, do Brasil quanto aos principais indicadores como inflação, como PIB, como câmbio e a Selic a gente já viu como fechou, tá? Mas olha lá, a inflação que é medida através do IPCA aqui no Brasil, e lembrando o que é a inflação? É o aumento generalizado no preço dos produtos e é extremamente importante para um país manter uma inflação controlada, tá certo? Porque imagina você vai no supermercado, hoje o café custa R$10. Poxa, daqui um mês você vai no mercado, o café custa 14, 15 reais. Né? Enfim, numa cesta com arroz, feijão, tudo mais, isso aí tem um grande impacto. Por quê? Você ganha lá o seu salário, tá certo? Você ganha R$3.000 por mês, né? O mercado que você foi fazer tá custando em torno aí de 700, 800 que você gasta por mês. A inflação pode levar esse mercado que você está fazendo para R$1.500 no próximo mês, né? Então o seu dinheiro começa a perder o quê? Poder de compra. E isso é importantíssimo para uma economia, né, em todos os países, não só aqui no Brasil, tá certo? E nós estamos vendo aqui o Brasil lutando firme aqui para que não deixe essa inflação, né, subir mais. Vamos dar uma olhada aqui nas perspectivas dos principais indicadores através do Copom. Então olha lá, o IPCA, que é a inflação, né, há 4 semanas estava em 4,62%. Na última semana já foi divulgado que deve fechar 2024 com 4,71 e subiu novamente para 4,84. Então, os serviços, os produtos estão aumentando, estão pressionando essa inflação para cima, né? Nós já estamos inclusive fora da meta do Banco Central, né, que tinha estipulado aí até 4,5%, tá? Então assim, já o teto, né? Já para cima. Agora, para 2025 também subiu, ó, uma semana atrás era 4,40, nós estamos em 4,59 com uma perspectiva de fechar aí o ano de 2025. 2026 subiu também, de 3,81 para 4, né? E de 2027 subiu também, de 3,5 para 3,58. Então nos mostra hoje que quanto à inflação, nós estamos com problemas. O que acontece quando a inflação está fora de controle? Os juros aqui no Brasil têm que subir. Daí aí você vai me perguntar, André, mas juros altos não é bom para a economia? Pô, eu deixo meu dinheiro parado ali, tá rendendo mais. Só que você tem que entender o seguinte, se os juros em um país estão em alta, é porque a coisa não tá boa, tá? Porque juros altos é ruim para uma economia, tá? Então é consequência de uma inflação em alta. Por quê? Quando você tem inflação em alta, que a gente já conversou aqui que é ruim para uma economia, o Banco Central de determinado país ou do Brasil, ele se vê obrigado a aumentar a taxa de juros e frear a economia. Quando a gente fala em frear a economia, o que acontece? Você, ao subir a taxa de juros, você deixa o crédito mais caro, os empréstimos mais caros. Então eu vou lá no Bradesco, no Itaú, vou pedir um empréstimo, tá certo? E eles vão me dar uma taxa mais cara, porque os juros estão mais altos no país. E aí muitas vezes eu falo, putz, vai ficar muito caro esse financiamento para mim, os juros estão deixando o financiamento muito caro. E eu acabo não contratando esse empréstimo para fazer o investimento. E as empresas fazem a mesma coisa, tá? Se você pegar empresas como Magazine Luiza, Casas Bahia, elas também captam empréstimos junto aos bancos, ao mercado, para fazer investimentos. Abrir uma nova loja, né? Enfim, fazer uma contratação de novos funcionários, novos projetos. E tudo isso, você tem uma cadeia ali atrás, né? Que funciona através desses investimentos, do crédito que é concedido à população, às empresas, tá? Mas quando os juros estão mais altos, as empresas não captam empréstimo, não investem nas suas empresas, não contratam novos funcionários, você deixa de certa forma de arrecadar mais dinheiro e o mercado tende a esfriar, tá certo? Poxa, André, que loucura, né? Pô, por que então o Banco Central faz isso para esfriar o mercado? Porque a gente precisa baixar a inflação de alguma forma. Se a inflação sair de controle, o nosso poder de compra ele é muito enfraquecido no caso. Então o Banco Central se vê obrigado a aumentar a taxa de juros. Então agora nesse vídeo que você já entendeu que inflação em alta é ruim,
Juros altos também é ruim, porque mesmo que você tenha o seu dinheiro ali rendendo na renda fixa, para a economia não é nada bom, tá certo? Então, vamos falar aqui dos outros indicadores, né? O PIB, aqui que mede a riqueza brasileira, tá subindo de 3,22 para 3,39, tá certo? Nós temos também subindo em 2025 de 1,95 para 2, ali em 2026 ficou igual e 2027 ficou igual em 2%, tá? Claro, se a gente olhar para alguns dados como o PIB, que está em alta, e o desemprego que está em baixa, a gente vê que o cenário brasileiro, por um lado, tá forte, tá interessante. O grande problema da economia brasileira hoje é o quê? É a inflação, é os juros altos, que devem permanecer por mais tempo. E isso impacta o quê? Impacta a economia. Então a tendência desse PIB, a tendência, né, do desemprego, pode inverter. A gente pode ver o PIB começar a diminuir, a gente pode ver o desemprego começar a aumentar, porque a gente vê que o mercado, eu sempre ensino vocês aqui, ele precifica o futuro, tá certo? E não o presente. Então esses dados que a gente trabalha hoje já é visando o futuro. O que pode acontecer no futuro? Juros altos, inflação em alta, a tendência de aumentar o desemprego, né, e piorar o cenário econômico aqui no Brasil. Vamos dar uma olhada no câmbio, o dólar. Né? Então, olha lá, há 4 semanas estava em 5,55, há uma semana estava em 5,70 e agora nós estamos aí com uma projeção do Banco Central para fechar o ano em R$ 5,95. Né? Nós já passamos de R$ 6,00, inclusive, quanto ao dólar, tá? Deve fechar muito próximo do que está no cenário de hoje. Se a gente for olhar para 2025, a tendência do Banco Central é que fecha ali em 5,77, né? E deve se estabilizar nos próximos anos em algo em torno de 5,70. Porém, isso é só uma projeção. É uma certeza? Não. Isso aqui são dados que nós estamos projetando um possível cenário. Se o governo fizer um trabalho ruim, se o governo não se preocupar com a política fiscal, se a gente continuar gastando mais do que a gente arrecada, o dólar, meu amigo, pode parar em 7, pode parar em 8. E não se engane, porque há anos atrás a gente viu o dólar bater 3, bater 4. O dólar não saiu de 1 para 6 e pode voltar para 3. Não, não funciona assim. Né? O dólar subiu de 1 para 2, para 3, para 4, para 5, para 6. Então, se a gente olhar nos últimos anos, quando estava em R$3, a gente achava que o dólar, meu amigo, estava super caro. Né? Eu viajei em 2011 com o dólar a 1,50 para os Estados Unidos. E eu achava que o dólar ali, a 1,50, pô, já foi 1, tá caro. O dólar tá 6. Então nós vamos falar, inclusive, ainda nesse vídeo, a importância de você diversificar o seu patrimônio fora do país. Nós vamos chegar lá, tá? Quanto à Selic, a perspectiva era fechar o ano em 12, né? Infelizmente, a gente, né, tá vendo que a coisa pode desandar. Em 2025, a perspectiva está em 13,5%. E aí, em 2026, 2027, se a coisa se acertar, a gente vai ter um recuo da Selic. Mas o que é importante a gente entender aqui? Se tiver certas perspectivas aqui do Banco Central, a ideia é que 2024, né, a gente feche com uma Selic mais alta, claro, vem subindo. 2025 possa aumentar, ainda deve ser um ano difícil. Mas 2026, 2027, se a coisa acalmar, a gente vai ter eleições presidenciais em 2026, a gente não sabe o que vai acontecer, mas se a economia melhorar, a gente vai ver o quê? Acontecer mais um movimento histórico que acontece sempre no Brasil, que o Brasil é cíclico, a economia é cíclica. Então, a gente vai ver a Selic em baixa, em alta, em baixa, em alta, em baixa, porque o histórico já mostra isso para nós, né? Então, a tendência de quando ela começar a recuar, os produtos de renda variável vão voltar a subir. Por isso que é importante também você entender o momento certo de você investir. E que, na minha opinião, o momento certo de investir é quando a gente está vendo o mundo num caos, tá? Agora, você tem que ter uma estratégia bem definida. Eu sempre ensino aqui para vocês, a diversificação é o mais importante de uma estratégia de um bom investidor. Eu vou inclusive compartilhar com vocês a minha estratégia. Mas se você entender que você ter uma estratégia bem definida, com percentuais bem distribuídos, conforme o seu perfil de investidor, e você comprar no momento certo, quando os ativos estão em baixa, é aí que a coisa vai mudar para você como investidor e você vai ter muito mais sucesso. Bom, como já falamos, a meta do Banco Central era de uma inflação em 3%, tá? Para 2024 e 2025, com margem de 1,5 ponto percentual para cima ou para baixo. Então, o limite tolerado pelo Banco Central é de 4,5%. Como nós vimos aqui no boletim Focus, nós devemos ter algo em torno de 4,84%, tá? Pode até subir. Então, nós já estouramos o teto previsto aí pelo Banco Central quanto à inflação. Então,
Neste ano a gente viu que não conseguimos bater a meta aí da inflação. Bom, quanto ao desemprego, a gente deve fechar o ano de 2024 entre 5,8% e 6%, tá? O que indica que o mercado de trabalho no Brasil está aquecido. E isso leva uma pressão maior para o Banco Central, né? Porque a gente está vendo o mercado muito aquecido, a inflação deve estar pressionada, porque o pessoal acaba gastando mais dinheiro, está empregado, e a tendência é que a taxa Selic, aqui a taxa de juros, siga pressionada, como nós já falamos aí para o próximo ano de 2025. Bom, quanto a Ibovespa aqui no Brasil, a Bolsa de Valores, nós tivemos uma queda em dólares de 24% para o índice, principal índice aí da Bolsa de Valores aqui do Brasil, tá? Agora, nós vimos lá nos Estados Unidos, nos países aí desenvolvidos, a Bolsa de Valores em alta, né? Inclusive a gente viu o dólar se valorizar muito frente à nossa moeda aqui, o real. Para 2025, o mercado ainda está nebuloso, ainda está incerto. A gente não sabe, né? Segundo a XP aqui, um relatório da XP, ainda há dúvidas quanto à recuperação da economia brasileira, sim, tá? Então a gente deve ver essa bolsa ainda sofrer aí em 2025, tá? Mas na minha opinião, nós estamos com grande oportunidade para fazer bons investimentos, tanto em fundos imobiliários como em ações, porque a gente está vendo os fundos imobiliários negociando muito mais barato, né, sobre o seu valor patrimonial. Eu sempre mostro aqui para vocês na prática do que a gente viu há meses atrás. Então você está vendo aí escritórios comerciais negociar a 60%, 70% do que realmente vale o seu patrimônio, grandes shopping centers pagando até 1% de dividendos ao mês, negociando a 70%, 80% do seu valor patrimonial. Nós temos galpões logísticos muito abaixo do valor patrimonial, o que me mostra uma grande oportunidade para fazer bons investimentos nesse momento, tanto em ações como em fundos imobiliários, tá? Eu, André, estou olhando mais para as ações de bancos, que são ações muito protetivas, muito seguras, costumam atravessar bem aí momentos incertos da economia. Fundos imobiliários, estou trabalhando dentro da minha carteira, né? Principalmente aqueles fundos que dificilmente a gente vê eles baratos. Ótimos fundos imobiliários estão negociando muito abaixo hoje. Você tem aí o XPML11, o HGLG11, o BTLG11, eu poderia citar vários aqui. Né, os maiores e melhores fundos imobiliários da Bolsa hoje estão negociando muito barato. E se você for aí na rua, dá uma olhadinha nos escritórios comerciais, lá na Faria Lima, os aluguéis subiram, os preços dos imóveis subiram, os galpões logísticos estão cada vez mais valorizados, os shoppings estão cheios. Né? Por que caiu tanto, então, o preço dos fundos imobiliários? A gente vê um pânico no mercado que, na verdade, não faz muito sentido. As pessoas, né, os investidores novos que estão entrando, lembrando que nós saímos aí da casa de 100 mil investidores em fundos imobiliários de 2018 para 2024, passamos de 3 milhões de investidores agora em 2024. Então tem muita gente entrando nessa classe de ativos que ainda não conhece tão bem o mercado. Então ele entra no mercado de fundos imobiliários, vê os fundos caírem e entra em desespero. Muitas vezes esses investidores eles nem sabem que tem que pegar o valor da cota, tá, a cota caiu 20%. Vamos colocar aí XPML11, um exemplo, tá? Um exemplo teórico. Só que ele pagou 10% de dividendos. Você tem que subtrair dessa queda dos 20% os dividendos que você já recebeu. Então cairia teoricamente 10%, tá? Agora, muitas pessoas estão entrando em pânico, saindo da renda variável e migrando para a renda fixa, tá certo? Eu não estou falando que a renda fixa é um mau negócio. Tem que ter também, eu vou mostrar minha estratégia aqui para vocês. Só que nesse momento, tem gente vendendo a qualquer preço os seus fundos imobiliários. E investidores mais experientes estão o quê? Comprando, porque tá muito barato. Se você olhar, como eu falei, lá para a rua, os prédios valorizando, os aluguéis aumentando, pô, e na Bolsa de Valores está caindo, é oportunidade. Essa é a minha opinião pessoal, tá? Não faça recomendação de investimento, não estou falando para você sair daqui e lá comprar, até porque você é responsável por gerir os seus investimentos, né? Eu só estou aqui trazendo perspectivas do mercado e a minha estratégia pessoal. Agora, eu sempre falo aqui para vocês, também é importante investir no exterior, tá? Vou dar só um exemplo para vocês aqui. A taxa de juros nos Estados Unidos gira aí em torno de 4,5% a 4,75% ao ano. A China, 3,1%. Na Europa, na zona do euro, 3,25%. E aqui no Brasil, nós estamos aí, né, com projeção para 2025 de superar os 13%. 13%, tá? Então, meus amigos, é importante sim que a gente também diversifique em uma economia mais forte. Quando eu falo mais forte, os juros mais baixos, porque lá você vai entender o quê? Juros baixos, economia fortalecida, com uma bolsa de valores atrativa, como a gente viu inclusive nos Estados Unidos esse ano. Mas eu falei tanto aqui da minha estratégia, vou compartilhar ela com você, o que eu faço hoje, tá? Então hoje eu invisto 25% do meu dinheiro na renda fixa aqui no Brasil, 30% do meu dinheiro está em fundos imobiliários, 10% em ações aqui no Brasil,
30% está nos Estados Unidos e 5% em outros ativos, até mesmo como criptomoedas. Bom, enquanto a renda fixa, eu tenho aproveitado para investir, por exemplo, no Tesouro Direto, IPCA, né, mais 2035 aí, porque eu acredito que nós estamos pegando uma boa taxa agora, IPCA mais 7, quase 7%, né, para 2035, ele muda todos os dias aqui a cotação. E o que acontece? Caso a economia venha corrigir em 2025, 2026, o IPCA vai estar pagando menos aqui no Tesouro Direto. Então pode estar o Tesouro Direto, IPCA mais 2035, pagando mais 5,5%. O que acontece? Eu peguei uma taxa quase a 7%. Eu posso vender esse meu título e ganhar com a marcação a mercado. Tá certo? Bom, dá para ganhar dinheiro inclusive na renda fixa. É um tema para outro vídeo para explicar melhor, mas é um bom produto. Porém, nós temos CDBs também de bancos terceiros, aí que você pode encontrar na sua corretora, também pagando muito bem. E aí nós vamos ter tanto pré-fixado pagando muito bem, nós vamos ter pós-fixado pagando muito bem e nós vamos ter aí títulos IPCA, né? Qual que é a diferença? O pré-fixado, você vai já contratar uma taxa que você já sabe quanto você vai receber no final. Por exemplo, CDB pré-fixado 15% para 3 anos. Você vai receber 15% ao ano, lá no final vai descontar o imposto de renda, tudo bonitinho, tá? Agora, se o cenário piorar e a taxa Selic subir, você pode teoricamente ter feito um mau negócio. Se cair, você tá bacana, tá? Já um pós-fixado, ele vai acompanhar a alta da taxa de juros. Se cair, também vai acompanhar, tá? Ele é pós-fixado. Agora, nós temos também o IPCA+, que vai te dar uma taxa pré-fixada, como eu falei do Tesouro Direto IPCA mais 2035, e também nós temos o IPCA, que vai te proteger da inflação. Então você vai receber a inflação mais uma taxa pré-fixada, tá? Importante a gente também ter renda fixa sim, principalmente para nossa reserva de emergência. Quanto às ações, eu já falei aqui, eu acho que as empresas de setores perenes são as mais indicadas para o momento, né? Bancos, elétricas, seguros, saneamento, porque elas costumam também pagar bons dividendos e sair bem aí de uma economia mais fragilizada. Dito isso, eu acho que não é momento para grandes apostas, não é momento para a gente sair procurando aquelas ações que caíram muito, que estão muito endividadas, não é momento da gente fazer loucura, é o momento da gente continuar trabalhando a nossa estratégia, continuar trabalhando nossos percentuais e através dos percentuais, os que caíram, a gente compra. Os que subiram, a gente aguarda. Bom, e agora vamos falar então do cenário externo, né? Onde investir nesse momento? E já quero te deixar uma pergunta aqui. Você está investindo nos Estados Unidos? Como eu venho ensinando há muito tempo nesse canal, eu já venho ensinando, o dólar estava R$3, né? Você teve grandes oportunidades aí de dobrar o seu patrimônio só através do investimento em dólar. Se a gente colocar a Bolsa de Valores dos Estados Unidos, então, você poderia ter ganho muito dinheiro, tá? Mas é muito importante sim ter parte do patrimônio dolarizado. Eu tenho 30% do meu patrimônio lá nos Estados Unidos, tá? E o porquê eu faço isso? Porque eu acredito que, estando com parte do meu patrimônio nos Estados Unidos, eu estou protegendo o patrimônio da minha família, porque eu não estou 100% com o meu patrimônio no Brasil, que é um país que a gente sabe que tem turbulência política, a gente sabe que a economia por aqui é um caos, né? A gente, enfim, é um país com muita oportunidade, é um país belíssimo, eu quero morar aqui o resto da minha vida, né? Eu amo o Brasil, mas nós temos melhores oportunidades, inclusive na Bolsa dos Estados Unidos. As maiores empresas de tecnologia estão nos Estados Unidos, nós temos ótimos ativos e a Bolsa de Valores lá é muito maior, né? E o dólar hoje é a moeda mais forte, né? Se a gente olhar a valorização do dólar nos últimos anos frente ao real, meus amigos, é muito grande. Só nesse ano a gente viu que o dólar passou de R$6. Pode passar de 7, pode passar de 8. Quando a gente chegou em 4, a gente falava que era impossível passar de 5 e bateu 6. Então não se engane, o dólar sim pode passar. E aí por que eu invisto lá fora? Além de ter a proteção do meu patrimônio nos Estados Unidos, por estar investido em boas empresas, numa economia mais sólida, numa bolsa de valores vencedora, eu também recebo dividendos em dólar. E muitos desses dividendos em dólar que eu recebo, ou eu reinvisto na bolsa de valores dos Estados Unidos, ou até mesmo uso para viajar. Né? E aí eu vou te explicar, eu uso um cartão, né, o cartão da Nômade, inclusive já falei muito aqui. Quando eu vou viajar, eu pego esses dividendos que estão na minha conta e vou lá no restaurante, pago o meu hotel, enfim, faço todos os investimentos que eu acho necessário para minha vida. E quando a gente fala em viagem, eu, por exemplo, tenho um sonho de viajar o mundo inteiro, né? Eu já conheço 35 países, ano que vem vou viajar para mais outros países para conhecer, e a tendência é que eu viaje sempre, todos os anos, para fora do Brasil, para conhecer outras culturas, eu gosto muito. Aliás, já quero até deixar uma pergunta aqui para você. Sugestões, que países que eu devo conhecer? Coloca aqui embaixo, né? Porque
Tem país que eu não conheço ainda. Coloca aqui embaixo qual país que você foi, que você gostou muito. E já falando sobre viagem, meus amigos, não se enganem. Cada dia mais o brasileiro está mais pobre frente ao mundo, porque quando o dólar sobe, a gente fica muito mais pobre. Imagina você, um gringo, vem pro Brasil. Ele vem com $2.000. Ele faz a festa, fica em ótimos hotéis, vai nos melhores restaurantes. E nós com R$2.000 quando vamos para lá? A gente não faz nada, porque a nossa moeda é muito mais frágil do que a moeda deles. Não adianta reclamar, bater perna, se revoltar. O negócio, meu amigo, é investir com eles. Parte do patrimônio tem que estar com eles, porque senão daqui a pouco você vai visitar o Mickey lá na Argentina, na Bolívia, na Venezuela, você não vai conseguir visitar o Mickey lá nos Estados Unidos, tá bom? Então é importante sim você ter parte aí dos seus investimentos, tá? O legal é que nos Estados Unidos hoje você pode começar a investir com $1, né? Nas maiores empresas dos Estados Unidos. Você também tem renda fixa lá nos Estados Unidos, em dólar que tá pagando bem. Você não precisa comprar o dólar e deixar parado. Você pode colocar na renda fixa, você pode colocar na bolsa de valores nas maiores ações, em REITs, em ETFs. Né? Você tem vários produtos nos Estados Unidos muito interessante, tá? E eu sigo recomendando aqui a Nomad, porque você pode começar a investir com segurança a partir de $1. Eles têm inclusive um cartão muito legal que eu uso muito nas minhas viagens, né, que você inclusive vai economizar muito IOF, porque o cartão brasileiro aqui, ele te cobra muito mais IOF, tá? O cartão da Nomad você vai pagar muito menos IOF e ele é aceito em mais de 180 países. Inclusive para quem viaja ali por São Paulo, no aeroporto de Guarulhos você tem direito a usar a sala VIP deles. Pode comer, beber, tudo incluso, tá? Então também tem bastante oportunidade para você investir. Agora, eu vou deixar aqui o link para você abrir sua conta aqui embaixo, tá? Na descrição do vídeo. Vou deixar o QR Code aqui também em tela, tá? E vou deixar para você um cupom de presente. O cupom é o 40 dias. Vou deixar aqui na tela para você também. Você pode ganhar até $40 de cashback em todas as suas operações de câmbio em 15 dias. Abriu tua conta com o meu cupom, né? Deixei aqui na tela, o link aqui embaixo, QR Code por aqui também. Todas as operações de câmbio que você fizer, você vai acumulando cashback e pode ganhar até $40. E olha que $40 hoje é uma baita grana aí com a cotação do dólar que nós estamos hoje, tá certo? Então corre lá, abra sua conta na Nomad, que é parceiro do nosso canal, inclusive hoje muito segura, tá certo? A melhor forma de você investir nos Estados Unidos é através da Nomad. Um grande abraço para você e até o próximo vídeo.